Olá! Neste vídeo você vai aprender a calcular o caminho crítico do projeto passo a passo. Partindo do princípio que você já tem o escopo do projeto definido, nós vamos te mostrar como definir as atividades do projeto, como estimar suas durações, como colocar as atividades em sequência e finalmente te mostrar como calcular o caminho crítico. Para isso, vamos usar o exemplo do planejamento de um evento de confraternização em uma empresa. Mas o que vamos ver aqui se aplica a qualquer projeto que utilize a abordagem tradicional, seja a criação de um produto ou serviço, a execução de uma obra, a elaboração de um projeto pessoal e etc. Este conteúdo foi preparado com todo carinho para você. Em troca, pedimos apenas o seu like. Assista com calma e reveja esse vídeo quantas vezes quiser, para você aprender de forma definitiva como calcular o caminho crítico de um projeto a partir do zero. Vamos começar então pela definição das atividades. É rapidinho. Definir atividades. Agora que você já levantou todas as entregas e principais requisitos, o próximo passo é detalhar todas as atividades que o projeto precisará executar para efetuar as entregas previstas. Entregas, atividades necessárias. Ou seja, dada uma entrega esperada, quais são as atividades que devem ser executadas para gerar a entrega esperada, dentro do prazo esperado e dentro dos padrões de qualidade esperados. Exemplo de lista de atividades. Definir o local, elaborar o modelo de convite, elaborar a lista de convidados, confeccionar os convites, enviar os convites. Lembre-se de identificar todas as atividades. Para isso, utilize as entregas da EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Identifique que atividades são necessárias para cada entrega. À medida que você for concluindo a identificação das atividades, uma dica é ir pintando cada retângulo da EAP de cor verde à medida que essas identificações vão sendo concluídas. Se possível, nessa etapa, identifique também os recursos que você irá precisar em cada atividade. Se não for possível mensurar quantitativamente os recursos para cada atividade, tente pelo menos fazer uma identificação qualitativa, ou seja, identifique os tipos de recursos que você irá precisar para cada atividade. Posteriormente, você pode fazer o cálculo quantitativo. Depois que você concluir a identificação de todas as atividades, o próximo passo é estimar a duração de cada atividade e também ver as relações lógicas entre elas. Como faço para saber quanto tempo vai durar uma atividade se vai ser a primeira vez que vou fazer isso? Você já ouviu falar no cone da incerteza? O cone da incerteza é uma teoria bem conhecida que foi desenvolvida por Barry Bowen no início dos anos 80. O cone da incerteza foi utilizado inicialmente em engenharia de software, mas hoje se aplica praticamente a todas as áreas que utilizam projetos. O gráfico mostra que no início do projeto há muita incerteza. As variações das estimativas nessa fase podem chegar a 4 vezes, tanto para mais quanto para menos. Depois, ao longo do projeto, a variação vai reduzindo, aumentando a precisão das estimativas, conforme as informações vão ficando mais claras e objetivas. Por exemplo, quando a NASA, na iniciação de um projeto, estima que sua duração é de 4 meses, ela já se prepara para que esse projeto dure no mínimo 1 mês, que é 4 vezes menos, ou 16 meses, que seria 4 vezes mais a estimativa original. Depois, quanto mais ela avança no projeto, mais precisas se tornarão as estimativas. Nesse momento, não é exigido precisão, mas você precisa ter estimativas pelo menos em ordem de grandeza. Por exemplo, para concluir essa atividade, estamos falando de horas, de dias, de semanas ou de meses. Você pode fazer isso usando algumas técnicas.
1. Opinião especializada, ou seja, consultando alguém que tem experiência na atividade a ser executada. 2. Estimativa análoga. Pesquise por atividades similares executadas no passado, utilize algumas premissas e critérios para refinar essa estimativa. 3. Estimativa paramétrica. Utilize parâmetros específicos para calcular a duração total da atividade. Exemplo: impressão de convites. Vamos supor que para impressão de convites de alta qualidade, a impressora demore 4 minutos para imprimir os detalhes do convite em alta resolução. Capacidade da impressora, então: 1/4 de páginas por minuto. Duração para imprimir 100 páginas: 100 dividido por 0,25, que é igual a 400 minutos ou 6 horas e 40 minutos. Nesse exemplo, 0,25 páginas por minuto é o parâmetro, por isso essa estimativa é chamada de estimativa paramétrica. Agora, seu trabalho juntamente com os demais membros da equipe é estimar a duração de cada uma das atividades do projeto, utilizando as técnicas que forem mais adequadas conforme o caso. Pronto, deu trabalho, mas conseguimos listar todas as atividades, identificar os tipos de recursos previstos e sua duração. Agora que você já listou todas as atividades que precisam ser executadas, os tipos de recursos previstos e a duração, agora você precisa colocar as atividades em sequência, identificando aquelas que podem ser executadas em paralelo e aquelas que dependem de outras atividades. Agora que você já sabe esses conceitos, o próximo passo é colocar as atividades do projeto em sequência. Para isso, montaremos uma tabela de precedências e depois um diagrama chamado diagrama de rede. Tabela de precedências das atividades. A. Definir o local. Atividade predecessora: nenhuma. Duração: 30 dias. B. Elaborar o modelo de convite. Atividade predecessora: nenhuma. Duração: 2 dias. C. Elaborar lista de convidados. Atividade predecessora: nenhuma. Duração: 15 dias. D. Confeccionar convite. Atividades predecessoras A, B e C. Duração: 1 dia. E. Enviar convites. Atividade predecessora D. Duração: 1 dia. As atividades A, B e C não dependem de nenhuma outra. A atividade A tem duração de 30 dias, a atividade B tem duração de 2 dias e a atividade C tem duração de 15 dias. A atividade D tem duração de 1 dia e só pode ser executada após a conclusão das atividades A, B e C. A atividade E tem duração de 1 dia e só pode ser executada após a conclusão da atividade D. Agora vamos desenhar o diagrama de redes. É um diagrama que apresenta as atividades graficamente e permite identificar o caminho crítico do projeto. Caminho crítico? Isso mesmo! O método do caminho crítico serve para identificar pontos que merecem atenção especial, porque não existe folga, ou seja, qualquer atraso em uma das atividades do caminho crítico irá comprometer o prazo final do projeto. Como funciona o método? Para cada atividade, você precisará colocar as seguintes informações: início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde. No centro da atividade, coloque a sua duração. Vamos ver no exemplo dos convites. Primeiro, desenhamos o início como sendo, por exemplo, 0. E repetimos esse 0 para ser o início mais cedo das atividades A, B e C. Para o término mais cedo da atividade A, somamos 0 mais a duração, que é 30. Então vai dar 30. Para o término mais cedo da atividade B, somamos 0 mais 2, igual a 2. Para o término mais cedo da atividade C, somamos 0 mais 15, igual a 15.
Para saber o início mais cedo da atividade D, temos 3 possibilidades: 30, 2 e 15. Como a atividade D só pode iniciar depois que A, B e C terminarem, pegamos a maior duração, 30. Para determinar o término mais cedo da atividade D, somamos 30 com sua duração, que é 1, vai dar igual a 31. Na sequência, copiamos o término mais cedo da atividade D, 31, e esse passa a ser o início mais cedo da atividade E. A seguir, somamos o início mais cedo da atividade E, 31, com sua duração, 1, para determinar o término mais cedo da atividade E, 32. Como a atividade E, nesse nosso exemplo, é a última atividade, o método do caminho crítico pede que eu considere essa data como sendo o término mais tarde da atividade E, 32. Agora precisamos fazer o caminho de volta. Para isso, subtraímos o término mais tarde da atividade E, 32, de sua duração, 1 dia. Vai dar igual a 31. Esse é o início mais tarde da atividade E. Para calcular o término mais tarde da atividade D, copiamos o início mais tarde da atividade E, 31. Para calcular o início mais tarde da atividade D, subtraímos o seu término mais tarde, 31, de sua duração, 1. Vai dar igual a 30. Para calcular o término mais tarde das atividades A, B e C, simplesmente copiamos o início mais tarde da atividade D, 30. Para calcular o início mais tarde da atividade A, subtraia seu término mais tarde, 30, de sua duração, 30. Vai dar igual a 0. Para calcular o início mais tarde da atividade B, subtraia seu término mais tarde, 30, de sua duração, 2. Vai dar igual a 28. Para calcular o início mais tarde da atividade C, subtraia seu término mais tarde, 30, de sua duração, 15. Vai dar igual a 15. Pronto! Agora já podemos calcular a folga para cada atividade. A folga pode ser calculada como início mais tarde menos início mais cedo ou término mais tarde menos término mais cedo. O resultado será o mesmo. Exemplo: folga da atividade A, 0 menos 0 ou 30 menos 30. Vai dar 0. Folga da atividade B, 28 menos 0 ou 30 menos 2. Vai dar igual a 28. Folga da atividade C, 15 menos 0 ou 30 menos 15. Vai dar igual a 15. Folga da atividade D, 30 menos 30 ou 31 menos 31, que é igual a 0. Folga da atividade E, 31 menos 31 ou 32 menos 32, que vai dar 0. Qual é o caminho crítico? O caminho crítico é aquele em que a folga em todas as atividades é igual a 0. No caso, o caminho crítico passa pelas atividades A, D de dado e E. Para que serve isso? Onde vou usar? Esse método permite várias conclusões. Primeiro, qualquer dia de atraso na atividade A, D ou E irá atrasar o projeto. Ou seja, se a atividade A atrasar em 5 dias, a atividade E, que nesse exemplo é a última, também irá atrasar em 5 dias. Segunda conclusão, a atividade B tem 28 dias de folga, ou seja, você pode atrasar seu início em até 28 dias, que não compromete o prazo do projeto. Já a atividade C pode ser iniciada em até 15 dias depois do início previsto, que também não compromete o projeto, porque nessa atividade tem 15 dias de folga. Nesse exemplo, pegamos apenas uma parte do projeto, mas o projeto completo pode ter dezenas, centenas de atividades. Alguns projetos têm até milhares de atividades. Por isso, é muito importante que o gerente mantenha o foco no essencial, ou seja, naquelas atividades que estão no caminho crítico. E agora o mais importante, quero te dar aqui a dica de um livro que não pode faltar na sua estante: Gerenciamento do Tempo em Projetos. Neste livro você terá a oportunidade de ver em detalhes
vários aspectos que tratamos aqui no vídeo. Por exemplo, como definir as atividades, como sequenciar as atividades, como estimar os recursos, como estimar a duração das atividades, como montar o cronograma do projeto, o controle do cronograma e, além disso, como fazer a análise de valor agregado e a corrente crítica, que são ferramentas fundamentais para a gestão do tempo do projeto. Para saber mais sobre esse livro, basta clicar aqui no link que aparece na descrição desse vídeo. Um abraço!